Yeah. Yeah. Olá, tudo bem com vocês? Eu, Geisa Cala, estou aqui mais uma vez para levar até você o programa Podcast no Ar com Geisa Cala. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Yeah. 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 E hoje no nosso programa nós estamos recebendo a empreendedora Simone Amancio Schiavone. Vai contar um pouco da sua história e também vai trazer o tema Mulheres Empreendedoras. Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada, Geisa. Estou muito feliz de participar desse podcast, né? Poder contar um pouquinho da minha história, né? E também incentivar mulheres aí que estão querendo partir para esse ramo do empreendedorismo, né? É um prazer muito grande estar aqui com você. Vamos conhecer um pouco quem é a Simone. Bem, eu sou a Simone, sou mãe, né? Mãe do Vinícius, da Esther e do Samuel, que no decorrer da história nós vamos falar um pouquinho a respeito do Samuel. Esposa do Luciano, como a Geisa já disse, empreendedora, né, buscando aí facilitar a vida das mamães aqui na nossa cidade e também, claro, óbvio, né, uma mulher muito família, cristã e espero contribuir aí com vocês em alguma coisa. Falando um pouco da sua história de vida, né? Você trabalhou aí em comércios aqui da nossa cidade. Conta um pouco para nós como foi essa experiência. Sim, Geisa, eu trabalhei no comércio, numa loja no shopping aqui da nossa cidade. Trabalhei também numa loja que hoje ela não tem mais, mas era uma loja muito conceituada, a antiga Casa Paris. Trabalhei lá por 2 vezes, inclusive, por longos anos. E depois eu saí do comércio e fui, né, para a indústria. Fui para a indústria, mas aí, com o passar do tempo, eu descobri que realmente meu talento, né, o que eu gostava era de lidar com o público e trabalhar no comércio. E daí então veio a ideia, né, surgiu aquela ideia de ter o seu próprio negócio. Na realidade, a ideia surgiu, foi mais por conta mesmo de uma perda muito grande que eu tive. Quando eu fui para a indústria, eu fui estudar, fui buscar conhecimento, porque eu queria crescer na indústria. Esse era o meu sonho, o meu projeto, os meus planos. Mas não era o plano que Deus tinha para mim. Eu pensava que ia ser assim, fui buscar na área que eu estava trabalhando, era numa indústria farmacêutica, e acabei que não consegui progredir. E nesse meio tempo, o meu pai faleceu. E aí quando meu pai faleceu, foi um divisor de águas na minha vida. Que aí eu precisei realmente descobrir quem era a Simone, o que eu queria fazer, se aquilo realmente estava me dando alegria, prazer, se era aquilo que eu queria para o meu futuro. E aí então eu pedi demissão na empresa que eu trabalhava e fiquei um ano em casa, planejando o que eu iria fazer, se eu iria tentar alguma coisa na área que eu tinha estudado para poder, né, prosseguir, conseguir carreira nisso que eu tinha escolhido, ou então se eu ia galgar outros caminhos, né? E na realidade eu sempre fui muito incentivada pelo meu marido. Ele sempre falava para mim: Simone, você tem muito talento, você trabalha com o público, você gosta disso que você faz, porque na realidade trabalhar com eles me dá muito prazer. Desde do comprar, né, das novas coleções, quem acompanha vê que eu pareço criança quando chega novidade, eu fico assim bem, eu gosto muito de fazer isso. E também o prazer em poder vender, em ajudar, né, em facilitar. E ele sempre falava para mim, mas eu tinha um pouco de resistência, porque a vida do empreendedor não é fácil, né? A gente sabe de todas as dificuldades, que o caminho é um caminho longo para percorrer. E eu tinha um pouco de medo. Mas aí quando eu me deparei com a morte do meu pai, eu vi que tudo aquilo que eu tinha buscado até então não era realmente o que ia me fazer feliz.
E aí ele falou para mim de novo, Simone, tenta, né, e vamos procurar fazer isso para ver se, né, porque eu estava na verdade num estado assim, bem depressivo naquela época, porque foi uma perda muito grande, e aí a gente acaba que não é só a perda familiar, você acaba sentindo realmente a perda assim, da sua identidade, e eu precisava buscar novamente essa identidade. E aí foi quando eu falei com Deus, orando, pedi para Deus me mostrar o caminho, se realmente era aquilo que Ele tinha para mim. E na realidade Deus me mostrou em sonho. E eu lembro que eu acordei e eu falei com o Luciano, falei, Luciano, eu acho que você tem razão. Eu vou fazer isso, só que se for para eu trabalhar no comércio, eu quero trabalhar com roupa infantil. E eu tenho, Deus me mostrou inclusive até o nome da loja. E aí foi quando tudo começou, né? Aí já começou o projeto, as compras, formalizar tudo certinho, né? E hoje nós estamos aqui com a Samucas Kids. E a partir deste momento, né, que você teve esse sonho, que Deus te mostrou o que seria a sua vida dali para frente, como você disse, nasceu a Samucas Kids. Sim. E qual a história dessa loja? Então, Geisa, a Samucas Kids, na realidade, é como eu te disse, o Luciano sempre me incentivou, né, a trabalhar, porque ele percebeu em mim o talento e a paixão que eu tinha por vendas, né, pelo comércio, antes mesmo de mim. E então, quando eu passei por esse processo da perda do meu pai e que eu precisava me redescobrir, né, buscar o que eu realmente amava fazer, aquilo que me dava prazer e que realmente eu poderia proporcionar ao outro também algo de especial. E aí, a partir desse momento, então, que eu estava em casa, sem trabalhar, passando por todas essas dificuldades, né, pela tristeza da perda do pai, e aí você precisa de algo para movimentar a tua vida, né, de alguma coisa assim que te dê um norte, porque a gente fica meio perdido. Inclusive, eu sempre gosto de conversar, quando eu tenho oportunidade, eu falo que quando a gente passa por uma perda desse jeito, todo mundo acaba tendo um certo desequilíbrio. E para a gente se reencontrar, às vezes é difícil. É por isso que eu vou aproveitar a oportunidade e dar um conselho para vocês. Todos nós estamos sujeitos a acontecer, né? A gente sabe que, infelizmente, a morte vai chegar para todos. Então, a gente precisa preparar, não tem como ninguém se preparar para isso. Isso é um evento que não tem preparação. Quem já passou, né, Geisa? A gente sabe como é que é. Mas a gente precisa entender que a nossa vida continua. E que a gente precisa continuar vivendo. E aí o viver não é apenas, né, vou continuar, vou só existir. Não, a gente precisa viver. E o viver está nisso, em transmitir emoções, né? Em realizar sonhos, em realizar projetos. E foi quando Deus me deu esse projeto, esse sonho. E aí, com o apoio do meu marido, a gente falou, bom, então nós vamos partir para esse ramo. E, inclusive, o Samucas Kids é o nome do meu terceiro filho, que também foi uma perda na minha vida. O projeto, quando nasceu inclusive pensando em trazer, como ele sempre vai existir na minha vida, na vida da minha família. Então ele continua vivo de alguma forma, que agora é o Samucas Kids, é meu filho caçula. Samucas Kids é meu filho caçula, e agora realmente ele me demanda trabalho como um filho caçula, né? Então, quando nasceu em 2020 esse sonho, a gente foi amadurecendo, ficamos um ano planejando, né, projetando tudo isso. Fiquei um ano com a loja, apenas a loja virtual, para depois abrir ela física. E o sonho foi acontecendo por etapas, né? Porque até então, como eu disse, eu tinha medo, tinha resistência. Era algo que eu sonhava, que eu gostava e queria, mas por medo eu resistia, né? E daí, como você disse, né? Nasceu o sonho, você começou a trabalhar nesse sonho, né? A Samucas Kids começou virtualmente, e aí depois vocês decidiram, né? Você e seu esposo, então, decidiram a montar a loja física. E durante esse sonho, como foi para vocês sair da transição da loja virtual para a loja física? Foi um momento bem especial, porque a gente sabe que o virtual hoje, a demanda é enorme. Hoje eu posso falar para você que 70% das minhas vendas é virtual, ainda continua virtual. Mas você tem um espaço para receber as pessoas, né? Para receber o público e para mostrar
né, o teu trabalho, é algo que a gente precisa, assim, ter bem os pés no chão, porque demanda muita coisa, né? Demanda muito esforço, demanda custo financeiro bem maior, porque o digital, ele te ajuda nesse quesito, né? Se você não precisa de ter um espaço realmente totalmente planejado, elaborado para isso. Já a loja física, não. Por mais que a gente ainda esteja em crescimento, eu preciso ter um lugar acolhedor, onde eu posso receber, né? Mas foi um momento muito especial e assim, valeu muito a pena. Muito a pena. E a escolha do local, né, onde você está com a sua loja física agora, foi uma escolha sua, do seu esposo, de ambos? O porquê nesse local? Então, na realidade, a escolha foi um convite da minha mãe, porque fica ao lado da casa dela, a loja é na casa dela, né? Ela mora do lado, e ela tinha um espaço que no momento não estava sendo utilizado, e aí ela falou, bom, como você está planejando fazer, por enquanto vamos por etapa, ficando ali, eu acho que vai agregar custo-benefício para você, que realmente é muito bom, que a gente sabe que quando a gente inicia, são muitas coisas que a gente precisa ali formalizar, porque a gente sabe que investimento não é fácil, né? Ainda mais quem começa do zero. Eu estava 1 ano parada em casa, 1 ano sem recurso nenhum. A gente sabe que quando a gente pede demissão, você não tem nenhum tipo de remuneração. Então, assim, eu comecei do zero, literalmente. Então, quando a minha mãe me ofereceu, foi uma oportunidade, nossa, gigantesca. Eu fiquei muito feliz, porque o lugar é um lugar bom, né? Tá praticamente dentro do centro da cidade, a gente tem aqui local para estacionar, né, um local de fácil acesso. Então, assim, a escolha foi feita mesmo pelo convite, mas para a gente foi, assim, até surpresa, porque foi até além do que a gente pensava. A gente até tem planos e projetos, de repente, de descer mais lá mesmo para o comércio, mas isso ainda tá caminhando esses passos ainda, né? É uma outra etapa. A estrutura da sua loja hoje, ela transmite uma leveza, né? Ela tem ali desde roupas infantis, menino e menina, tem acessórios também. Então é tudo aquilo pensado mesmo, era aquilo que você queria realmente? Era aquilo que eu queria. A gente trabalha desde o bebê, né? Desde do P, RN, algumas coisas a gente também tem. Normalmente eu trago muito RN por encomenda, mas a gente trabalha do P do bebê até o 16. Mas a gente está tendo uma demanda muito grande, que as crianças agora, embora muito novinhas, estão usando números maiores. E até alguma coisa assim, no 18, no P, no M de adulto, eu estou trazendo para atingir esse público. Porque o que acontece, Geis? Às vezes tem uma mãe que tem, vamos lá, 3 filhos. Aí o mais velho está com 12 anos, só que ele já está usando o P de adulto. E aí ela tem mais 2 que é mais nova. Então, o que acontece? Para a gente abranger esse público, a mãe não precisar partir para um outro lugar para comprar para o filho, então ela vem e compra para a filha de 2, para a filha de 5 e compra para o de 12. Por isso que eu tenho tentado atingir, trazendo alguma coisa também aí já no tamanho adulto, porém com características mais voltadas para o infantil. Tá? Que inclusive é algo que tem muita dificuldade de ser encontrado. Normalmente essa fase do juvenil, as mães têm muita dificuldade, porque o juvenil já está naquela transição, não usa mais nem a roupinha de criança e o adulto fica muito adulto para a idade deles. Então eu tenho buscado fornecedores e recursos para atingir esse público, para vestir eles conforme a idade, a modinha, lógico que tem a modinha, as meninas aí tem a moda blogueirinhas que elas gostam muito, mas assim, a dificuldade de encontrar essa numeração, se você perguntar, conversar com outras pessoas, elas vão te falar que do 14 para frente é muito difícil. E eu tenho tentado atingir esse público também. E ser empreendedora não é fácil, né? Não é aquela questão, olha, eu montei uma loja, ela está aqui, está pronta, eu vou trabalhar. Por trás disso tem todo um processo, tem todo um roteiro que a empreendedora faz, e não só tá ali na loja vendendo, não é? É isso mesmo. Eu costumo brincar, minha filha está trabalhando comigo, né, a Esther, e assim, os bastidores é bem mais difícil, porque aí a gente precisa pensar, por exemplo, agora eu acabei de fazer a compra de verão, né? Então eu já tenho que começar a pensar agora no inverno. Então assim,
é bastante, é movimentado. A gente está sempre em movimento. Não é só aqui o balcão, o atendimento, embora seja uma das áreas que eu mais gosto, tá? Da loja, porque se a gente for dividir em departamentos, são vários, mas o que eu mais gosto é de atender o público, principalmente presencialmente. Eu gosto muito de atender presencialmente, de conversar, e quem me conhece, que vem aqui, sabe que eu gosto assim, eu gosto literalmente de mostrar tudo que eu tenho. Vem aqui, eu tenho prazer em mostrar, mas a gente sabe que não é somente o balcão, a loja, o atendimento ao público aqui na loja. Envolve várias outras coisas, né? Compra, o financeiro. É trabalhoso, é o que eu falei no começo. Eu tinha medo porque eu sei que o trabalho é árduo, mas depois a gente vai descobrindo que quando tem amor envolvido, por mais que o trabalho seja árduo, vale a pena, gente. Vale muito a pena. E para você hoje, você acha que você fez uma boa escolha, né? Você acha que você acertou de deixar de ser aquela funcionária de empresas, de lojas, para ser a dona do seu próprio negócio? Ah, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Hoje é o que eu tô falando para vocês, aquele sentimento de se sentir completa, é isso. É ter prazer, assim, o prazer no comprar, o prazer no vender, no atender. Realmente, quando você tem aquela motivação de acordar todos os dias, eu preciso acordar porque eu preciso ir lá, e hoje, cada dia é um dia diferente, né? Sim. Cada dia é um público diferente, são coisas novas que a gente aprende, a gente começa a traçar objetivos diferentes, que, como eu falei para você agora, que a gente vai buscando. Eu tento muito assim, eu busco a necessidade das mães. Então, por exemplo, eu já observei que essa faixa de idade aí do juvenil, as mães têm muita dificuldade, e eu fico muito feliz quando eu consigo atingir esse alvo, essa meta, que eu vejo que eu consegui trazer aquilo. Quando eu chego, às vezes a mãe tá com uma jovenzinha, ela chega, nossa, isso aqui era tudo que eu queria, olha isso, sabe, quando elas postam foto, me mandam foto daquilo que elas estão vestindo, falando que amor. Então realmente eu vejo que valeu muito a pena. Bom, nós vamos dar aqui uma pausa na nossa entrevista, né, com a Simone. Vamos agradecer os nossos patrocinadores e já já voltamos. Yeah. 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 Estamos de volta com o nosso programa de hoje, recebendo a empreendedora Simone Amâncio Schiavone. Simone, vamos aprofundar um pouco mais na escolha do nome da loja. Por que Samucas Kids? Qual é o envolvimento deste nome na loja? Então, Geira, Samucas Kids, ela surgiu, né, nasceu na realidade por conta do meu terceiro filho, o Samuel. Quando eu engravidei do Samuel e que eu escolhi o nome dele, eu já coloquei Samuel porque eu queria chamá-lo de Samuca. Então, por isso que a loja ficou Samucas Kids. E a história do Samuel, eu vou aproveitar, vou contar um pouquinho para vocês. O Samuel foi meu terceiro filho, né? E quando eu estava no terceiro mês de gestação, eu descobri que ele tinha uma síndrome muito rara. Uma síndrome que chama Síndrome de Edwards. E aí o médico na época foi bem sucinto, né? Chamou Luciane e eu e falou pra gente que o nosso filho tinha 1% de chance de vida. Inclusive, ele falou que se eu quisesse, por conta do laudo médico, eu poderia nem levar a gravidez adiante. Mas nós não quisemos, a gente optou, né, por seguir com a gravidez. E a gravidez, ele nasceu de 38 semanas, ele nasceu ainda com vida. Os médicos achavam que durante a gravidez ele ia falecer, que eu ia ter um aborto, mas não aconteceu. Ele foi a gravidez toda e ele nasceu, ficou uma meia hora, 40 minutos vivo e depois realmente ele veio a óbito. Foi também uma fase bem difícil da nossa vida, né? Porque a gente sabe muito bem que um filho sempre é muito desejado, né? Mesmo que às vezes a gente é pego de surpresa, que foi o caso do Samuel. Um filho, a gente, né, é parte de nós, né? Quando a gente descobriu, né, a síndrome rara que ele tinha,
Eu até já fiz um outro vídeo explicando um pouquinho e falei que eu sou muito aberta para conversar sobre isso, porque a gente sabe que todo mundo aí está sujeito a acontecer. Embora seja uma síndrome rara, na época quando eu descobri, o médico falou que não tinha explicação, que era um caso em cada 8.000 que isso aconteceria. Na época, no meu caso, o único diferencial que teve que nunca tinha tido uma mulher com a minha idade. Normalmente essa síndrome acontece com mulheres acima de 32 anos. E na época eu tinha menos de 30, quando eu engravidei dele. Mas eu acredito que tudo tem um porquê, né? Eu sei que foi necessário passar por essa página da minha vida, né? Esse livro está sendo escrito e isso foi preciso ser escrito. E quando a gente pensou em abrir a lógica, eu falei para o Luciano, então eu quero trabalhar com infantil, e no sonho Deus me mostrava o Samuel, não o Samuel propriamente dito, mas me mostrava bebê. Eu sempre sonhava muito com bebê e eu pedia para Deus uma explicação por que desse sonho. E aí foi quando eu entendi que realmente o propósito para minha vida era esse, era trabalhar com infantil. E aí veio, falei, bom, então o meu terceiro filho, que continua vivo nos nossos corações, né? Tá vivo na nossa família. Falei, o projeto é esse então. Essa criança, esse sonho, é isso, é o Samuel. Samucas Kids existe para nós e agora para Jaboticabal todo, né? Em questão de vendas da loja, ela abrange a nossa região também ou só Jaboticabal? Não, também. Assim, o público-alvo é Jaboticabal, porque eu ainda não tenho sistema de entrega para a região. Mas a gente vende para a região. Eu tenho muita gente de Guariba, Monte Alto, inclusive Taquaritinga, que são pessoas que às vezes passam por Jaboticabal, ou inclusive faço venda online e aí alguém que trabalha lá leva para a pessoa. Acontece muito da gente vender para a região também, mas ainda não estou fazendo entrega. Tá, mas na questão da região, se às vezes a pessoa comprar e pedir para você encaminhar pelo correio, tranquilo. Tranquilo, também a gente consegue fazer. Consegue fazer, que bacana. Mas em Jaboticabal, a loja tá a todo vapor. Tá, graças a Deus. Assim, as redes sociais hoje ajudam muito, né, Geisa? Sim. A divulgação pela rede social, sim, transformou, né? Transformou o comércio em si. Como eu disse para você, 70% das minhas vendas é feita online. Então, assim, a praticidade hoje de você gravar um vídeo, e eu, inclusive, eu mando foto, mas eu até prefiro mostrar em vídeo, porque aí eu mostro detalhe, né, do tecido, do tamanho. Então, assim, se tornou muito fácil. E aí a gente consegue fazer aqui na cidade, ou eu depois faço essa entrega, ou a pessoa escolhe, depois ela só passa e retira. Ficou muito mais ágil. Hoje a gente sabe que tudo demanda muito tempo. Todo mundo tá com a vida assim, né? Tudo aquilo... Aquela turbulência, né? Turbulência, em movimento. Tem vezes que é 9 horas da noite, a pessoa fala, só vou chegar às 9 em casa, aí eu consigo levar. Então a gente sabe que a gente vai se adequando e vai adaptando, né? Sim. E Simone, você como empreendedora, né? Você acreditou no seu sonho e você tirou ele do papel e hoje você tem o seu sonho realizado. Para as mulheres que estão acompanhando hoje esse programa do podcast e que elas estão assim querendo ser empreendedoras, mas ao mesmo tempo tem aquele medo, aquele receio, né, de como começar, será que vai dar certo? Quais as dicas e conselhos que você pode passar para essas mulheres nesse momento? Literalmente o meu começou de um sonho, né? Realmente o meu. A minha loja começou de um sonho mesmo, mas aquilo que eu falei para vocês logo no comecinho. Muitas vezes a gente não faz aquilo que nos dá prazer por não nos conhecer. E às vezes a gente precisa daquela virada de chave. Cada um vai ter o seu sistema ali, o seu trabalhar. Outros já conseguem ser mais desenvolvidos, né? Já sabem muito bem o que quer, já tem aquela convicção, acaba se tornando mais fácil. Mas quando às vezes a gente ainda está naquela fase do conhecimento, o que eu gosto de fazer? Né? Com o que eu gosto de trabalhar? Porque ser empreendedor vai abranger, nossa, é uma gama muito imensa, né? Por exemplo, eu parti para moda infantil, mas tem pessoas aí que de repente que gostam da maquiagem, que vai vender e vai vender muito bem maquiagem, né? Outras que trabalham com lingerie, produto de limpeza, são várias as coisas, são N coisas. Mas assim, se eu posso dar um conselho para vocês, é que realmente assim, busquem fazer aquilo que vocês vão colocar amor. Porque a gente trabalhar por trabalhar todo mundo vai precisar, mas trabalhar por trabalhar, a vida vai passar
você vai continuar sempre naquela mesmice e não vai conseguir fazer aquilo que te dá prazer e que te transmite, faz com que você alcance outras pessoas com amor. Então, assim, o começo não tem escapatória. É literalmente a palavra já diz, comece do começo. Então, o que é o começo? Vou planejar primeiro o que eu quero, vou descobrir o que eu faço que me dá prazer. É atender, atendimento ao público, isso me dá prazer? É de repente trabalhar no digital, isso me dá prazer? Tem gente que se dá muito bem, né? Eu ainda sou um pouco engessada, mas tem gente que se dá muito bem com as redes sociais. E hoje a gente sabe que isso é uma fonte de renda. Quem consegue trabalhar com isso, que tem esse entendimento, é uma fonte de renda. Mas comece do começo, buscando primeiro aquilo que eu gosto. Depois que eu descobri aquilo que eu gosto, eu particularmente falo para você, vá buscar conhecimento. Dependendo do que você escolher fazer, você precisa fazer um curso, estudar. Antes de começar esse 1 ano que eu fiquei parada, eu sempre, buscando o que eu poderia fazer, eu aproveitei esse tempo. Entendeu? Aproveitei esse tempo, eu fiz curso de marketing, né? Fiz outros cursos, busquei pessoas que são referência no mercado, que começaram como eu, fui ver a história de vida delas, como é que elas começaram. Então, tudo isso agrega valor. Por exemplo, hoje você conhecendo a minha história, de repente você vai ter aí aquela virada, vai falar, nossa, olha só, é possível. Porque é possível. É possível, a gente começa lá do pequenininho. E o sonho, a intenção é crescer. Né? É multiplicar, é abranger, é conquistar, né? A gente precisa galgar novos caminhos. Então, assim, eu comecei daquele comecinho, busquei conhecimento. A busca de conhecimento é primordial. Se você começar do nada, não adianta. Gente, tem um ditado que diz, popular aí, que o sol nasce para todos. Realmente, o sol nasce para todos. A gente tem aqui diversas lojas no ramo infantil e em outros ramos também. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para nós que já estamos e tem espaço para vocês que virão. Cada um tem sua forma de trabalhar, né? A gente tem que conquistar o cliente por aquilo que a gente tem de melhor. Por exemplo, eu aqui na loja, a gente prima muito, a gente prioriza o atendimento. A gente quer dar aquele atendimento diferenciado. Eu já disse e vou repetir de novo, eu faço questão de mostrar para o meu cliente tudo aquilo que eu tenho. Eu não posso me limitar realmente, eu quero uma blusa preta sem manga. Se a pessoa veio buscar isso e eu não tenho isso para atender, eu vou tentar buscar outros recursos para atender ela. Ela só vai sair sem nada da minha loja se eu realmente não tiver aquilo que não vai atender ela. Mas se tiver dentro das minhas possibilidades, eu vou buscar, porque de repente a pessoa está com uma ideia e o nosso diferencial é isso, de repente mostrar para a pessoa um outro lado. Você estava pensando nisso, mas olha isso como vai ficar legal. Entendeu? Então, no ramo do empreendedorismo, é se descobrir e reinventar todos os dias. Todo dia eu tenho uma forma diferente para atender. Não é mecânico, né? Não é uma coisa que é mecânica, você vai entrar. Não, cada cliente é especial e é diferente. Então, eu vou padronizar de acordo com cada cliente. Não tem como ser igual. Tem aquele sempre algo a mais. Sempre aquele algo a mais. Né? E a gente também somos ser humano, né? A gente falha, somos falíveis. É óbvio que eu não vou acertar todas as vezes, não é? Lidar com o público, com gente, é algo minucioso, né? É algo que a gente precisa ter aquele carinho e o amor, porque a gente sabe que às vezes a pessoa não está buscando simplesmente só uma peça, né? Ela quer, por trás daquela peça tem um sentimento, tem um motivo, né? Tem o para que ela quer aquilo, por que ela precisa. Então a gente precisa entender isso. No meu caso, é a moda infantil. No caso de você que está nos assistindo, de repente o teu ramo é outro. Só que aí você precisa buscar esse diferencial, entender. A nossa função é entender o outro. Quando a gente consegue entender o outro, a coisa deslancha com mais facilidade. E o diferencial também de você ser um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, é dar a sua vida e colocar o seu amor naquilo que você pretende para sua carreira. É isso mesmo, Geise. Você falou uma palavra agora, sucesso. Outro detalhe para vocês, um conselho para vocês. Nem sempre sucesso é a questão do financeiro, tua conta no banco lá explodindo, né? Não é isso.
O sucesso realmente, no meu entender, tá, gente? O sucesso realmente é quando você faz aquilo que te dá prazer e você vê que aquilo que você ama e que te dá prazer consegue transmitir para o outro o mesmo sentimento que você tem. Para mim, no meu entendimento, o sucesso é isso. Óbvio que vender é maravilhoso, né? A gente atingir o alvo, né? A função realmente do trabalho, é claro que a gente também espera na parte financeira, mas isso é uma consequência daquilo que eu estou fazendo. Se o que eu estiver fazendo for bom e realmente está atingindo a minha expectativa e a expectativa do outro, o financeiro vai vir automaticamente, vai ser uma consequência. Porque tem muita gente que acha que o sucesso, né, eu atingi o sucesso, né? Tô em alta, tô no alto, tô a mais falada. Não, nem sempre isso é o sucesso. Para mim, sucesso é poder atender bem os meus clientes. Hoje, então, no nosso podcast No Ar com Geisa Carla, recebemos aí com carinho a empreendedora Simone Amancio Schiavone. Simone, muito obrigada por estar aqui hoje contando um pouco da sua história, dando o seu depoimento como empreendedora. Tenho certeza que muitas mulheres aí vão se espelhar na história da Simone, né? O porquê não começar do zero, o porquê não sair do comodismo, né? E falar assim, olha, hoje eu sou uma funcionária, mas o meu sonho é ter aquilo meu, aquilo próprio que eu possa dar a minha vida e entregar todo o meu amor naquilo. Então, pegue as dicas da Simone. Todas nós podemos ser empreendedoras do nosso negócio. Basta acreditar, né? Basta ter Deus à nossa frente, guiando, nos mostrando o caminho. E a partir dali, colocar no papel os nossos sonhos e, assim, cavalgar, seguir, que o sonho acontece. Então, Simone, muito obrigada. Quero te entregar aqui uma pequena lembrança do nosso podcast, junto com a nossa patrocinadora Ateliê Sempre Bonita, Paula Cunha, para que você guarde com muito carinho de recordação pela sua participação neste programa de hoje. Ai, que lindo, muito obrigada. E eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam neste programa e até o nosso próximo podcast no ar com Geisa Carla. Um beijo e até mais. Yeah.